Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui da ClearSale SA, a ClearSale que é uma indicação dos nossos inscritos, do meu amigo Flus ou Flus, não sei exatamente a pronúncia, mas enfim, muito obrigado, só tenho que te agradecer aí a participação, a sugestão e é um prazer poder lhe atender. E a ClearSale, que já havia passado aqui pelo canal, vamos atualizar todas as informações e não nos custa nada recontar a história, mas caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E essa empresa, ela tem uma história maravilhosa, ela tem uma história que remete ao atletismo, a um dos nossos atletas olímpicos que participou de 2 Olimpíadas, do Pedro Chiamuleira. O Pedro Chiamuleira que participou tanto da Olimpíada de Barcelona em 92 e depois daí em Atlanta 96, e aí teve toda a sua vida ligada ao esporte, naturalmente, a disciplina, a questão de determinação, de resiliência e, naturalmente, do prazer em fazer o que havia se proposto. Tá? Mas só que, naturalmente, que toda a carreira olímpica, toda a carreira de atleta, de uma forma geral, chega num momento que acaba e aí a pessoa tem que ter um outro caminho. E aí, o que acontece com o Pedro Chiamuleira? Ele ganha uma bolsa para estudar ciência da computação nos Estados Unidos e investe nessa área de conhecimento. E aí, depois, daí, na sequência, vai trabalhar dentro dessa área de ciência da computação, prestando serviços para a empresa CIA e também para a Submarino, desenvolvendo os sistemas. E no começo ali os sistemas eram voltados mais para a parte de controle de estoque. Chega num determinado momento da sua vida, ele recebe uma proposta para desenvolver um sistema voltado para antifraude. E aí ele se propõe a fazer esse sistema. E aí depois ele viu que era um caminho gigantesco e aí já teve que começar também, naturalmente, o seu caminho independente como empreendedor, trazendo já pessoas para trabalhar com ele. E aí no começo a demanda pelo serviço acabou crescendo de uma maneira que ele acabou criando uma empresa que lá em 2001 se torna a ClearSale. E nesse começo ali, então a empresa dá um boom, só que na época a gente teve a bolha da internet. E aí a coisa já caiu de volta, praticamente todos os seus funcionários ela acabou perdendo e acabou ficando apenas com 2 estagiários e recomeçar tudo do zero com 2 estagiários. E aí daí na sequência ele recomeça o seu caminho e aí tem um grande fato marcante na história da ClearSale, que é a entrada do Bernardo Lustosa. O Bernardo ele vem trabalhar com o Pedro Chiamuleira e a especialidade do Bernardo era justamente a parte estatística. E aí começa a trabalhar com a chamada mineração de dados. E dentro disso aí, colocando os efeitos estatísticos dentro dos sistemas criados lá pelo Pedro Chiamuleira, eles começam a desenvolver o sistema antifraude, que é um dos maiores sistemas de antifraude que nós temos aqui no Brasil, e também no sistema de gestão de crédito. Como que funciona tudo isso aí? Naturalmente que quando você faz uma operação com um varejista, onde você vai passar um cartão de crédito ou alguém vai passar um cartão de crédito, existe toda uma série de pesquisas por trás dessa rápida operação que vai identificar indícios que possam ter fraude, como, por exemplo, a geolocalização. Né? Então, quando você passa o cartão de crédito, você está sediado em algum lugar. E aí, esse cartão de crédito ele é parte de uma outra localização e o sistema ele já entende que tem alguma coisa esquisita naquela operação. Enfim, e fora isso, diversos outros componentes que através da estatística ele vai gerando ali uma possibilidade de fraude. Enfim, e a empresa então acaba se desenvolvendo nessa parte de fraude e nessa parte de gestão de riscos e de gestão de crédito. E aí a empresa ela começa a se desenvolver. E aí hoje atende diversos clientes varejistas, eles prestam serviços para os varejistas e na sequência a empresa se transforma também numa sociedade anônima de capital aberto, abrindo seu capital, tendo suas ações
negociadas aqui na Bolsa. Hoje, praticamente 85% das operações de crédito feitas pelos grandes varejistas acabam utilizando também o sistema da ClearSale. Mas para que possamos entender o que é a ClearSale, trouxemos aqui para vocês os números de 2019, 20, 21, 22 e agora do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é ClearSale. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as informações contábeis da ClearSale S.A. referentes a 2019 até agora setembro de 2023 e através de todo esse período aqui vamos ver o que vem acontecendo com a empresa através dos seus números. Lá em 2019 a ClearSale era uma empresa de 130 milhões de reais, era o tamanho da empresa, todos os seus bens e direitos, tudo aquilo que fazia parte do seu patrimônio, 130 milhões. E, naturalmente, por ser uma prestadora de serviço, o que ela vai ter aqui? Justamente a parte do intangível, que são os desenvolvimentos, né, dos seus softwares e também algumas aquisições que a empresa vem fazendo ao longo do seu tempo, e imobilizada que é toda a estrutura física de trabalho da empresa. E na parte de cima, aqui no ativo circulante, nós temos o chamado capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para movimentar essa estrutura na geração de resultados e, consequentemente, na geração de receitas. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 84 milhões de reais, sendo que a empresa tinha na época 23 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e 51 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho para 217 milhões, com aumento aqui no capital de giro, que vai para 154 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa pula para 58 milhões e o contas a receber vai para 81 milhões de reais. Em 2021 é feito o IPO, e com o IPO, com a entrada de capital, o patrimônio total da ClearSale passa a ser agora de 988 milhões de reais. E o capital de giro pula para 885 milhões de reais, atingindo 89,6% de todo o patrimônio. Nesse ano, a empresa fechou com 745 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e 108 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2022, a empresa encolhe um pouquinho aqui para 915 milhões. E nesse encolhimento, nós temos aqui uma redução de capital de giro, que cai para 658 milhões, a redução de dinheiro, que cai para 481 milhões, e nós temos aqui um pequeno aumento no contas a receber, que agora vai para 137 milhões. E essa redução toda, o que a empresa faz? Ela faz aquisição de outras empresas relacionadas ao seu setor, tanto é que o intangível vai para 224 milhões de reais. Em setembro de 2023, a Clear fecha agora com 898 milhões de reais, diminuindo ainda mais o seu capital de giro para 589 milhões, 413 milhões é a sua posição de caixa e 117 milhões o contas a receber. Tá? Naturalmente que quando vemos essa queda aqui, a princípio ela não quer dizer absolutamente nada, quando ainda não relacionamos com o passivo, e é o que nós vamos fazer agora, ver por quê, o que a empresa fez nessa redução de capital de giro. Então vamos começar aqui no passivo, olhando 2019 com o endividamento de curto prazo no passivo circulante, longo prazo no passivo não circulante, o total do endividamento, que lá em 2019 era de 97 milhões de reais, equivalente a 74,6% de todo o patrimônio da empresa. Já para 2020, a dívida ela pula para 203 milhões de reais. Então, o que a empresa faz? Ela aumenta até o seu endividamento, que agora passa a ser de 93,6%, justamente para preparar e estruturar a empresa visando o IPO, que é o que ocorre em 2021. Tanto que o PL da empresa pula de 13 milhões para 777 milhões de reais. Mesmo assim, aumenta aqui nominalmente o endividamento para 210 milhões, porém o peso da dívida é de apenas 21,3%. Quer dizer, de tudo que a ClearSale tem no seu patrimônio, ela deve apenas 21,3%. Em 2022, a dívida recua para 170 milhões, com 18,6%. E agora, em setembro, a dívida, apesar do aumento aqui de 182 milhões, ela cresce pouquinho, ela vai para 20,3%. Então, é uma empresa que tem uma dívida muito pequena perto do seu patrimônio. Porém, um item que chama atenção é aqui onde nós temos no patrimônio líquido, no capital próprio, a reserva de lucros, que a partir de 2021 passa a ser, na verdade, prejuízos acumulados. E esses prejuízos a gente vai ver da onde que eles surgiram através da DRE.
Na DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, que mostra como que a empresa gera resultado. E toda geração de resultado começa com a receita líquida de venda do seu serviço. 208 milhões é quanto a empresa vendeu de serviços em 2019. Em 2020, 345 milhões. Em 2021, 457 milhões. Em 2022, 509 milhões. Vejam, então, que vem no crescimento o faturamento da empresa. E agora, até setembro, acumula 370 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de um faturamento próximo dos 500 milhões de reais, novamente agora para 2023. Mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido de exercício. E no ano de 2019 e 2020, ainda teve aqui os chamados resultados de operações descontinuadas, fazendo com que o lucro final fechasse em 5 milhões, em 2020 18 milhões, e a partir de 2021 aí que começa o problema, 74 milhões de prejuízo, em 2022 37 milhões de prejuízo, e agora até setembro 33 milhões de prejuízo. E por que a empresa vem apresentando prejuízo? Basta olhar esse aqui, ó, custo dos serviços prestados. Ele correspondia a 49,7%, 49,6% daquilo que a empresa vendia. A partir de 2021, esse custo foi para 62%, foi para 65%, foi para 70%. Então, a prestação do serviço, o custo dessa prestação vem numa crescente, e, consequentemente, derrubando o resultado. O mesmo acontece com a despesa operacional, 39, 32, 54, 51 e 51. Então, o aumento do custo e o aumento da despesa operacional é que causaram esses prejuízos para a empresa. Olhando agora também a situação financeira, vou até mostrar aqui para vocês através dos números, sem os gráficos, mas para a gente poder entender que a empresa financeiramente ela está bem, tanto é que sua liquidez geral ela vem com 0,92, 0,80, 4,27, 3,94, 3,34, isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$ 3,34, paga, sobra bastante. A liquidez corrente, que mede o dia a dia, ele sai com 1,56, 1,45, vai para 6,22, 4,98 e agora cai para 3,59. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$ 3,59. Uma situação financeira extremamente confortável. O endividamento também, que ele começa lá com 74,6%, vai para 93,6% e quando faz o IPO, ele cai para 21%, para 18,60% e agora até setembro fecha com 20,28%. Uma dívida muito pequena perto do patrimônio da empresa. E aí onde que está o problema da empresa? Nesses índices de rentabilidade, que eles eram positivos até 2020, com uma margem líquida de 4,80, 8,80, e a partir do momento que começa a dar prejuízo em 2021, essas margens elas ficam todas negativas. E, consequentemente, a rentabilidade do ativo também passa a ser negativa. E o ganho dos acionistas também deixa de existir e passa a ser uma perda para os acionistas através dos prejuízos. Então, os acionistas eles acabam tendo uma perda do seu investimento. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse quadro aqui é como que estão alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da ClearSale vale patrimonialmente R$ 3,81. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 3,75. Então, ela é uma ação que o valor de mercado dela está bem próximo do seu valor patrimonial. Tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, é de 0,98, um deságio de 2%. Lucro por ação não tem, porque em função do prejuízo, é um prejuízo por ação de 15%, e a rentabilidade da ação também é negativa, em 4%. Não tem como se falar em dividendos, uma empresa que apresenta prejuízo e, consequentemente, também não temos o yield dela. E o PIL, que é o preço barra lucro, que é o tempo de retorno, o retorno só existe quando se tem lucro. Como não tem lucro, não há como medir tempo de retorno. Free float, 28,26% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e a empresa tem um tag along de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se ela for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Também eu trago para vocês esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da ClearSale desde o IPO. E no IPO, quando foi feito lá em 2021, olha só, as ações estavam beirando lá R$ 28,50.
Então, logo faz o IPO, ainda em 2021 as ações já despencam e chegam no final daquele ano com R$ 8,32. Ao entrar em 2022, as ações continuam um processo de queda, só que mais lento agora, chegando ali na faixa de R$ 4,90, R$ 5,30, e entra 2023 na faixa de R$ 4,40. E vejo que é uma ação que ela praticamente anda de lado. Tem ali alguns momentos que ela sobe mais para R$ 6,96 e daí na sequência ela vem caindo, tanto é que no dia da gravação desse vídeo aqui, a cotação das ações da Clearseal estava na faixa ali de R$ 3,75. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Clearseal SA. Então, mais uma empresa analisada, Clearseal SA, do Pedro Chiamoleira, que sai do atletismo para transformar a sua vida, né, como empreendedor, criando a Clearseal. E, naturalmente, que dentro do atletismo, uma das coisas que se aprende bastante, assim como em toda a parte do esporte, é justamente a determinação, a persistência, a superação de dificuldades, a superação de obstáculos. E aí, olhando até os números da Clearseal, aí esperamos, né, que o Pedro Chiamoleira, com toda a sua equipe, ele mantenha esse espírito de perseverança, de resiliência, de força, de determinação e também consiga superar as dificuldades no momento aí que a Clearseal vem passando através dos resultados que não estão sendo a contento. Então a gente fica aqui na torcida para que a Clearseal encontre o seu caminho, porque toda empresa brasileira é geradora de renda, de emprego, de desenvolvimento, e o que nós queremos é que as nossas empresas estejam cada vez melhor. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que possa também ter os retornos através dos investimentos que você vai fazendo dentro dessas empresas. E aí, consequentemente, também temos que entender dos números, temos que conhecer um pouquinho a respeito da empresa e dos seus números para podermos fazer escolhas conscientes, minimizando riscos e ampliando as possibilidades e acertos para podermos construir o nosso patrimônio que lá na frente nos proporcione uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!